Então, olá, bom dia a todos. Toda a nossa Cyber Sangha. Eu sei que esse Facebook Live não foi planejado. Nós temos um plano em processo de não ter nenhum até o fim do mês. Mas eu estou aqui em Amsterdã num fim de semana maravilhoso. Estou ensinando essa semana, esse fim de semana. Estou tendo um momento maravilhoso com a Sangha aqui. Essa manhã eu estou a caminho do aeroporto, então eu tenho uma manhã muito pacífica. Então eu pensei que essa era uma boa oportunidade de conectar com a Cyber Sangha, compartilhar meus momentos espontaneamente aqui nessa manhã. Então, o que eu gostaria de falar sobre nessa manhã é essa ideia muito importante de sabedoria que todas as tradições espirituais, particularmente a tibetana, por exemplo, no budismo, envolve essa ideia de sabedoria. Ela é muito importante. O que ela significa passa por um sentido de uma discussão sobre o self, sobre o eu, quem nós somos ou quem eu sou. Então, de certa maneira, o que se diz é que todo mundo e tudo nada possui uma existência inerente, não tem nada inerentemente lá. Tudo é imputado pela nossa mente, projetado pela nossa mente. Por exemplo, na física quântica, os mesmos princípios funcionam. Aqui o que isso quer dizer é que, de certa maneira, todas as identidades que nós assumimos na nossa vida até esse momento, o que quer que você tenha pensado que você era, você se enganou. Basicamente, você não é isso. Tudo que você pensou de si mesmo é basicamente algo que você imputou. Uma identidade, por exemplo, os seus conceitos, as suas condições, com a sua mente apegada, com a sua mente que segura as coisas. Mas você não é isto. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, basicamente, isso é um pouco assustador, ameaçador, eu acho. Pensar que até esse momento, tudo que você pensou que você era, você não é isso. E provavelmente o mesmo é verdade pro fato de que tudo com que você se identifica nesse momento como sendo você, também é quem você não é. Isso é assustador também. E também que tudo aquela identidade antiga que você irá projetar no futuro de quem você é, também você não é. Você não é isso. Então, basicamente, você não é nada do que você pensou que era, que foi projetado por seu ego. Você não é quem você pensa que você é agora, e você não é o que você está projetando ser no futuro também. Então, basicamente, no futuro, você não é nada do que você esteve projetando. É claro, de certa forma, todo mundo está interessado em desenvolvimento pessoal, espiritualidade, desenvolvimento, buscar a iluminação. Nós estamos interessados em superar a identidade da dor, a condição. Nós estamos realmente interessados, comprometidos, interessados em entender, superar e realizar isso para que nós possamos nos liberar. Então, a liberação só tem como acontecer, a verdadeira liberação só pode acontecer por meio da autorrealização, não por reconhecer esse eu projetado.
Todos nós sabemos disso muito claramente. Mas em qualquer momento na sua vida, quando alguém diz você não é ninguém, aí realmente dói. Ou uma mínima sugestão que alguém possa dar de que você não é ninguém, você não é importante, eu não te vejo, quem é você? Todas essas sugestões nos doem, elas nos machucam. Então eu acho que é importante refletir sobre isso. A razão pela qual essa discussão é importante de certa forma, eu penso que toda vez que você pensa que você é alguém específico, você bloqueou todas as possibilidades de ser quem você pode ser. Ou de que você possa funcionar como, assumir uma certa função. Porque você se identificou muito fortemente com um aspecto muito limitado de você mesmo. É como ter múltiplas personalidades, mas manifestar uma só específica e ser condicionado por ela. Se você olhar todas as experiências que você teve, todas as experiências de dor que você teve, nos seus relacionamentos com as pessoas, se você olhar para a natureza daquela dor, sempre tem essas questões. Você basicamente está sendo machucado, está se ferindo, porque todas as outras identidades não são aceitas nessa situação. Você não consegue processá-las. Por exemplo, se eu me identificar demais como sendo um professor, então provavelmente eu vou tentar funcionar como um professor e eu vou chegar para falar com os meus amigos, que não são meus alunos, eu vou tentar dar conselhos. Eu vou tentar falar com a minha esposa, eu vou tentar dar conselhos. Tentar falar com o meu filho e vou também tentar dar conselhos. Eu sei bem como isso funciona. Eu sei que isso não é trabalho, porque o meu amigo não é o meu aluno. Nós compartilhamos coisas mais iguais. Então, basicamente, no momento em que você está se identificando com uma coisa, você está se limitando demais. Então, num certo sentido, é um sentido muito bom não ser ninguém. Mas pelo menos sinto, eu sou ninguém. Nesse sentido, isso não é ser nihilista, isso não é negar nada. Mas eu não sou ninguém do que eu penso ser nesse momento. Eu não sou um professor, ou eu não sou apenas um professor. Eu não sou apenas um pai, eu não sou apenas um amigo, um marido. E eu sou ninguém. É importante ter um senso de que eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Eu ser ninguém permite que eu seja qualquer um. Permite que eu seja qualquer um. Permite que eu seja alguém que, se eu ando na rua e eu vejo alguém que precisa da minha ajuda, ser ninguém permite que eu seja um ajudante. Permite para que eu limpe a cozinha, que eu limpe a minha bagunça no quarto. Permite que eu faça nada, se eu não sou ninguém, se eu sou uma pessoa que é ninguém. Então, num certo sentido, o que eu estou tentando dizer aqui é, a questão é, quem somos nós? Quem sou eu? De certa forma, quem eu sou, da perspectiva teórica dos ensinamentos, a melhor maneira de dizer quem eu sou é: eu sou essa potencialidade infinita, o espaço. Eu sou esse espaço sagrado sem fronteiras. Não é só dizer eu sou o espaço, é dizer que eu sou uma potencialidade infinita que o espaço fornece. A definição do espaço é aquele que permite. Nanke Goje. O espaço permite. Eu sou aquele que permite. Que
que permite manifestar todas as minhas potencialidades. Então, quem eu sou essa possibilidade infinita, o espaço sem barreira. O que eu sou é essa consciência pura. Eu sou essa luz clara, pura. Eu sou esse... Eu tenho essas qualidades calorosas, compassivas. Então, basicamente, essas qualidades iluminadas, eu sou essa consciência pura, eu sou essas possibilidades infinitas do espaço sagrado sem fronteiras. Dimensão limpa, pura. Isso é que eu sou. Por que eu estou falando sobre isso um pouco essa manhã? É porque eu ouço algumas coisas no Facebook, eu vejo algumas pessoas. Eu sei que no Ocidente, por exemplo, algumas pessoas falam sobre o que você pensa. E aí você você é aquilo que você pensa. Então, de certa forma, o seu pensamento ele é importante. Que pensamentos positivos atraem certas situações, lei da atração. Amor atrai amor, pensamentos negativos atraem pensamentos negativos e o medo atrai medo. Isso tudo é verdade. Mas às vezes no Ocidente, quando as pessoas falam demais desse ângulo, às vezes parece que eles estão sugerindo que se você quer ser rico, você pode ser rico. Se você quiser ser uma pessoa famosa, quem quer que você pense, você pode ser aquela pessoa, você pode ser aquela mulher, aquele homem, você pode ser aquele atleta, boxeador, enfim, artista, músico, pessoas famosas. Mas, de certa forma, a discussão só perde o ponto é que não é apenas o que você pensa ou o que você deseja que você pode obter. Todo mundo gostaria de ser rico. Todo mundo gostaria de ser famoso, ou quase todo mundo. Mas não necessariamente todo mundo tem que ser. Não é necessariamente bom para todo mundo ser rico, ser famoso. Nem todo mundo precisa das mesmas coisas. Mas a questão mais importante aqui é a habilidade de manifestar você plenamente de uma maneira que você se sinta livre, que você não se sinta bloqueado por nada. Você não sente que você não conseguiu se conectar com as suas potencialidades. Você não sente que não manifestou aquilo que você gostaria de manifestar na sua vida. Para você não você precisa sentir que você fez plenamente o que você precisava fazer. O que importa é a mais elevada e completa expressão do que você pode ser. Não precisa ser alguém específico. Você não precisa ser uma pessoa famosa específica. Muito provavelmente você não quer isso. Isso seria, na verdade, um grande problema. Pode ser um grande problema. Então, toda essa ideia sobre pensar, de que pensar e desejar faz as coisas acontecerem, eu não acho que isso é verdade. É o que eu gostaria de apontar aqui. Então, o que é, do meu ponto de vista, como eu disse, o que você é esse espaço sem fronteiras. No certo sentido, a habilidade de ser e permanecer aberto e de permanecer consciente dessa abertura o tempo todo importa mais. Se você permanecer aberto, basicamente, por exemplo, não ser uma pessoa, não identificar com uma pessoa um problema, um conflito específico, uma dor específica, você não é nada disso. Você é essa possibilidade aberta e infinita. Você tem condições de sentir e ser aquilo. Isso é bom o suficiente? Não, claro que não. Você querer ser algo não é apenas a maneira, ou trabalhar duro para ser algo não é o suficiente. É necessário reunir as causas e condições para que algo seja obtido.
O que é importante, em segundo lugar, é saber, ter consciência. Isso é permanecer plenamente aberto e saber que está plenamente aberto. Ver. O mais importante é ver a si mesmo plenamente. O seu verdadeiro eu, plenamente. Reconhecer o seu verdadeiro eu, plenamente. Quando você se vê plenamente, que o que você é não é o que você é essa possibilidade infinita. Então, quando você olha para si mesmo, você é esse espaço sem barreiras. Você é essa possibilidade infinita. E aí, nessa possibilidade infinita, você precisa encontrar, ver e ver as possibilidades para você naquele momento em particular. Este momento particular fornece um conjunto de condições muito específicas do que você pode obter e crescer e de como beneficiar outros. Naquelas circunstâncias particulares, há possibilidades infinitas, recursos infinitos, possibilidades infinitas que todo mundo tem. Eu posso saber claramente, no meu momento agora na minha vida, eu tenho recursos enormes de fazer na minha vida coisas que eu sinto que eu deveria fazer. E mesma coisa é para você. Então, ter não é bom o suficiente. Você precisa ter consciência disso. A consciência é a segunda coisa mais importante, logo depois dessas possibilidades infinitas. Não, a possibilidade infinita por si só ela não cria as coisas, mas a consciência, ela cria as coisas, ela direciona, ela dá fogo, dá direção, balanço. Ela, de quando se mover, de quando agir, decidir, de quando parar, com quem se envolver. A consciência é o que faz isso. Não apenas a consciência aberta, ou muito menos a consciência de dor, mas uma consciência particular, mas sim a consciência aberta e a capacidade de ver essa abertura. Quando você vê isto, então existem condições da ação, a conduta se manifesta. Por exemplo, se você é muito aberto, e a partir dessa abertura você sente amor, por exemplo? Quando você sente amor, você vê que a sua vida está lá, você ama a sua vida. Você vê as pessoas ao redor na rua e você ama essas pessoas. Você vê um estranho na rua e você ama esses estranhos. Você vê a sua família, obviamente você ama essas pessoas. Você os ama porque você consegue experienciar isso a partir da consciência, porque você está aberto em relação a eles. Então, abertura, então a consciência, e aí a qualidade vem. Sem nós abordarmos essa sensação de abertura, essa consciência pura, essa sabedoria, e sem abordar essa manifestação pura e iluminada e focar demais nos pensamentos e desejos e na visão materialista, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Se o pensamento produz... Porque assim, as pessoas já pensam o suficiente, as pessoas já têm desejos mais do que suficientes. Mas desejos e pensamentos não estão simplesmente produzindo as coisas. É necessário haver o tipo certo de pensamento, partindo da consciência, vindo desse espaço. Apenas aí a manifestação pode acontecer. Então, basicamente, algumas coisas aqui. Nem todo mundo tem que ser o mesmo. Eu não deveria tentar ser alguma outra pessoa. Se você olha nas revistas, por exemplo, todo lugar que você vai, toda sala de espera tem essas revistas. Aí você olha para ela, você quer ser qualquer uma dessas pessoas? Não, você não quer. Isso é a sugestão que eles estão dando, que vocês deveriam ser como eles. Você deveria estar dirigindo os carros como esse, morar nessa vizinhança. Isso é o que a revista está tentando dizer. A publicidade foca nisso. É o que eles estão tentando vender. Mas você não quer ser nada disso. Você quer descobrir a si mesmo, encontrar a si mesmo.
pode ser similar com uma dessas coisas, mas o que quer que seja, você precisa descobrir por si mesmo. Então, encontrar em si mesmo esse desejo materialista, esses pensamentos de apego, eles não são a maneira pelas quais você vai obter sucesso na vida. É um certo tipo de pensamento. Por exemplo, digamos, para a gente dar esse exemplo específico, essa ideia de pense positivo. Você sabe que quando você está num padrão de pensamento negativo, como que você vai pensar positivo? Tem muitas pessoas que estão desejando pensar positivo, mas eles não conseguem pensar positivo. Tem muitas pessoas que não querem sentir medo, mas eles não conseguem parar de sentir medo. Tem muitas pessoas que não querem ficar com raiva, mas eles não conseguem impedir a raiva. Simplesmente pensar positivo também não é fácil. É claro. Às vezes as pessoas pensam, se você não consegue pensar, pelo menos finja. Tá, você pode fingir que está pensando positivo, você pode fingir que está feliz, pode até ser que isso tenha algum benefício, algum papel, mas isso não é bom o suficiente. Então eu espero que alguns desses pensamentos, eu poderia explicar isso, poderia até ter explicado um pouco melhor, mas eu acho que essa discussão, por meio dela, eu posso ter conseguido trazer algumas discussões aqui, para que nós possamos continuar pensando. Por algumas semanas aqui que nós paramos a agenda do Facebook Live, então eu pensei que agora essa manhã eu tinha um tempinho aqui, uma manhã bela, pacífica, quieta, e eu achei que era um bom momento de conectar com a Cyber Sangha. E também uma coisa que eu gostaria de fazer talvez amanhã, dia 17, e tem algo também que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, é que quando eu estava viajando no Nepal, o meu professor, eu perguntei ao meu professor se ele poderia dar bênçãos para a Cyber Sangha, e ele decidiu recitar o mantra de Sherab Shelma, o mantra de sabedoria e bondade amorosa. Então eu irei colocar online essas bênçãos para que vocês possam se conectar com ele, sentir as suas bênçãos, a sua presença. Isso é bonito. Então, muito obrigado.